imagens, hein? Voz pra foto. Tomar da boca já, hein? Você é capaz de falar mais cedo também no lanchão, né? Que tamanho dessa equipe? Ah, acabou! Tava tão boa as fotos, não é? Bom, agora é o seguinte, meninos, olha. Eu não vou dar conta de fazer todas essas perguntas para vocês. Seria bom, seria muito interessante nós conversarmos um pouquinho sobre os bolos. Mas veja só. Quando escolhemos uma receita para fazer, fazemos como o Senhor Deus fez uma vez. Ele escolheu realizar algo muito especial neste mundo. E vocês, crianças, todos nós fazemos parte dessa grande coisa que Deus fez. Viu? Deus vê a sua igreja e Ele vê todos nessa composição da sua igreja. Ele vê a gente ali. As coisas naturais que a gente vê assim, tipificam as espirituais. Como, por exemplo, isso aqui alimenta o nosso físico, a Bíblia alimenta nosso espírito, a nossa alma. A gente não pode viver só de coisas naturais, porque nós não somos somente naturais. Nós precisamos disso aqui, mas precisamos de obedecer também à receita de Deus, os conselhos de Deus para nós. Olha, a Bíblia é o livro da receita de Deus. Agora, nós escutamos umas perguntas, por ser mais gostoso, eu acho que ele é mais gostoso, todo mundo gosta, por que você fez esse bolo? Porque eu acho que ele é mais fácil de ser feito. Bom dia com Jesus, amém? Vamos ir aqui para frente, vamos começar a nossa escolinha. Vamos começar fazendo a oração. Irmã Vitória, você ora? Ora, então vamos lá. Todo mundo orar junto com a irmã Vitória. Senhor, nosso Pai Celestial, o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui nessa tua casa, Senhor, para adorar, Jesus. Oh, Senhor, ajude, Senhor, os doentes, Jesus. Cure eles, Senhor. Ajude aqueles que não podem vir, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe minha mãe, meu pai, a família do pastor Gerson. Cure os enfermos, aqueles que não podem vir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia na escolinha. Abençoe o pastor Gerson, o Eliésio. Abençoe as crianças. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa escolinha. Que o Senhor possa ajudar nós a cada dia, Senhor. Que o Senhor possa ajudar o pastor Gerson, os meus pais, a cada família, Senhor. Os que estão enfermos no hospital, Senhor. Tire o mal de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Agora os meninos. Irmão João Pedro. Pai Celestial, muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Abençoe minha família, família do pastor Gerson, família da irmã Camélia, Senhor. Abençoe cada um, Senhor. Abençoe os que não puderam vir, os que vão ir para o recantinho, Senhor.
Abençoe ele, os guarde, nos ajude, Senhor. Abençoe cada um, abençoe os que estão enfermos, que estão de viagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, te agradeço. Em nome do Senhor. Ó Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado por mais esse dia estar na Tua casa, para Te adorar, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, abençoa os que não puderam vir, Senhor. Os que estão de viagem, abençoe a ida até o recantinho, Senhor. Os que estão indo também para o recanto da fé, abençoe, Senhor, a viagem, Senhor. Ó Senhor, abençoe mais este culto, Senhor. Abençoe o pregador, o evangelista que trará a Tua palavra, Senhor. Abençoe mais essa escolinha, Senhor. E a cada um que está enfermo, cure cada um, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Quantos lembram do corinho? Cristo ama as crianças como eu, como tu, como nós. Todo mundo lembra? Todo mundo, né? Vamos cantar? Cristo ama as criancinhas. Cristo ama as crianças como eu. Peraí, vou começar de novo. Vocês que vão cantar, tá bom? Forte, bem forte. E os meninos também. Vamos lá? Cristo ama as crianças como eu. Cristo ama as crianças como eu. Conhecia esse corinho? Já? Então agora nós vamos cantar mais forte, tá bom? Do começo ao fim. Não pode só começar forte e terminar fraco. Tem que ser forte do começo ao fim. Vamos lá? Cristo ama as crianças como eu. Cantar um que faz tempo que nós não cantamos. Deus forte como Jeová. Vamos cantar? Vamos lá. Deus forte como Jeová.
Muito bem, vocês estão de parabéns, cantaram muito bonito. Vamos sentar aqui nos primeiros bancos para nós continuarmos. Quem trouxe a mensagem que eu entreguei domingo passado? Cadê? Aí tem uma, foram 13, né? Eu entreguei 13, deixa eu ver se está todas aqui. Tem uma ali com o irmão Gabriel, cadê? Irmão Jefinho, tem outra, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, já passou da metade, né? Não passou ainda não, né? 7, agora passou. Muito bem. Mas primeiro nós vamos com as participações, depois nós vamos continuar, tá bom? Com a mensagem aqui. As meninas e os meninos que tem corinho, versículo, pregação, né, do lado dos meninos, hino, destaque, pode vir, e nós vamos começar com as nossas participações. Vamos lá, irmão João Pedro? Salmo 28, do 1 ao 6. Abençoado é tudo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho de tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua esposa será como a videira frutífera pelos seus lados de tua casa. Os teus filhos como plantas de videiras ao redor de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os teus dias de vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Deus abençoe, irmão João Pedro. Obrigado pela participação. Irmã Nelly Hope. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Provérbios 17, versículo 22. Amém, muito bem, Deus abençoe. Tem a voz igual do irmão Elias, né? Do irmão Elias, da irmã Eliene, da irmã Elisama, bem forte. Irmã Pamela. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Provérbios 22, versículo 9. Muito bem, Deus abençoe, irmã Pamela. Irmã Jamine. Mais para cá um pouquinho. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Salmos 20, versículo 7. Muito bem, Deus abençoe, irmã Jamine. Irmã Maísa. Mais para cá um pouquinho, irmã Maísa. Aí. O justo se alegrará no Senhor, e os retos, o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e os retos de coração se regozijarão. Salmo 64, versículo 10. Amém, Deus abençoe, irmã Maísa. Agora a irmã Elisama vai cantar? Não? Aquele que é predestinado não se perde, porque Cristo já tinha predestinado antes da fundação do mundo. Destaque do dia 30/5, na quarta-feira, pastor Natanael Lopes. Amém, aquele que é predestinado não se perde, né? Vamos lá, irmã Geisiane. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15, versículo 16. Melhor o pouco com o temor do Senhor do que o muito onde há inquietação, certo? Do que o grande tesouro onde há inquietação. Muito bem. Irmã Ana Lídia. Rejeitando a graça, só resta juízo. Pastor Joaquim, programa de rádio. É verdade. Irmão Gabriel, vai destacar aí na mensagem, né?
A religião e o mundo espiritual são formados das duas árvores que tiveram suas raízes no Éden. Tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal estavam no meio do jardim. E sem dúvida seus próprios ramos entrelaçavam-se uns com os outros. Assim, na igreja de Éfeso existe esse mesmo paradoxo. A igreja é constituída de bons e maus. Duas vinhas formam a igreja. Elas são como o trigo e o joio, crescerão a lado, mas uma é a verdadeira e a outra é a falsa. Muito bem. Ergue assim, quem está com a mensagem, ergue ela assim. Todos que estão com ela. Ergue ela assim. Vamos? Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem mais destacou? Quem mais leu durante a semana e trouxe alguma coisa? Igual o irmão Gabriel. Trouxe? Leu? Não? Leu? Tem um? Se tiver, pode vir aqui na frente. Se tiver destacado alguma coisa. Senão, nós vamos começar. Aí no segundo parágrafo da página 74. O irmão Brano está falando sobre a semente do nicolaítismo. Página 74. Agora, essas folhas aqui, não vai dar para a gente ler ela toda hoje. Talvez a gente demore aí 2, 3, 4 domingos, certo? Mas vocês que pegaram essa folha, não joguem, não deixem ela jogada. Se por algum acaso não der para vocês guardar, vocês queimam, tá bom? Vocês queimam. Mas vocês podem também guardar. Quando nós imprimirmos outras, aí você junta com essa aqui até chegar no final. Você vai ter a mensagem quase completa. Mas não queima, tá bom? Quem não trouxe hoje, a sua está guardada, né? Está guardadinha, né? Não deixe jogada. Vamos lá? O que são estes nicolaítas? Vamos aprender? Vamos aprender agora o que são os nicolaítas. Quando nós vermos o pastor pregando e falar sobre isso, quando nós formos evangelizar, nós vamos saber, certo? Vamos ver? O que são estes nicolaítas? A palavra vem de duas palavras gregas. Estamos aí no segundo parágrafo da página 74. Nicão, que significa conquistar, e laos, que significa os leigos. Na realidade, alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando os leigos. Se os leigos estavam sendo conquistados, então deve ter sido alguma autoridade lá fazendo isso. O que é que Deus aborrecia e estava acontecendo naquela igreja? Vamos ver o que Deus aborrecia, não gostava e estava acontecendo naquela igreja? O que acontecia então e está acontecendo agora é exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo estava, de certo modo, sendo sujeito de uma forma que era completamente contrária à palavra de Deus. O irmão Brana diz que aconteceu lá e está acontecendo agora. Agora, para entendermos o real significado daquilo que estamos a ponto de ventilar, eu devo adverti-lo a manter sempre em mente que religião, a irmã Brana coloca entre parênteses, assuntos espirituais, se preferir, religião significa aí assuntos espirituais, é composta de duas partes que se entrelaçam, mas são tão opostas quanto o preto e o branco. Guardaram isso aí? O irmão Brana falou? Religião é composta de duas partes que estão juntas, entrelaçadas, porém são duas partes totalmente opostas, como é o preto do branco. A religião e o mundo espiritual são formados dessas duas árvores que tiveram suas raízes no Éden. Tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal estavam no meio do jardim e, sem dúvidas, seus próprios ramos
entrelaçavam-se uns com os outros. Assim, na igreja de Éfeso, existe esse mesmo paradoxo. A igreja é constituída de bons e maus. Isso aqui é o que o irmão Gabriel destacou, né? A igreja é constituída de bons e maus. Duas vinhas formam a igreja. Elas são como o trigo e o joio, crescendo lado a lado. Mas uma é a verdadeira e a outra é a falsa. Ora, Deus falará com cada uma, e Ele falará acerca de cada uma. Ele as chamará de a igreja. E somente os escolhidos saberão realmente qual é o verdadeiro Espírito. Somente os escolhidos não serão enganados. Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A irmã Naira tem também um destaque ali. Quando a gente terminar aqui, nós vamos ler o que ela destacou. A mamãe que leu para você? Foi? Foi? Muito bem, é assim mesmo. Quem não lê, a mamãe lê, né? Vamos continuar. Assim, lá atrás, na igreja primitiva, um período muito curto após o Pentecostes, a falsa vinha começou a se entrelaçar em torno da verdadeira vinha. E encontramos estas obras dos nicolaítas. E esse espírito vai ser achado combatendo a verdadeira vinha até ser destruído por Deus. Olha aí, vamos enfatizar isso aqui. Vocês notem que essa falsa vinha, esse joio que está sempre entrelaçado com o trigo, ele vem desde o Pentecostes, desde a igreja primitiva, e o profeta está dizendo, e ele vai até ser destruído por Deus. Vamos ler de novo? Assim, lá atrás, na igreja primitiva, primeiro parágrafo aí. Um período muito curto após o Pentecostes, a falsa vinha começou a se entrelaçar em torno da verdadeira vinha, e encontramos estas obras dos nicolaítas. E esse espírito vai ser achado combatendo a verdadeira vinha até ser destruído por Deus. Você compreendeu agora? Muito bem. Agora, qual era o clima espiritual dessa igreja? Ela tinha deixado o seu primeiro amor. Deixar o seu primeiro amor da palavra de Deus nos foi revelado como sendo a queda de sua origem, a qual foi o Pentecostes. Ou seja, a igreja de Éfeso já tinha deixado aquilo que tinha sido ensinado, aquilo que tinha sido pregado no dia do Pentecostes, na igreja primitiva, certo? Já tinha abandonado as verdades que tinha sido ensinada na igreja primitiva. E note que a era de Éfeso é a primeira era. E nós que estamos na última era? Né? Será que a verdadeira vinha está seguindo ainda aquilo que aconteceu, que foi ensinado no Pentecostes? Vamos continuar lendo. Em linguagem clara, isso significa que esta igreja estava em perigo de ser retirada da liderança do Espírito Santo, o controle do Espírito. Foi exatamente isto que aconteceu depois que Moisés guiou Israel para fora do Egito. A maneira de Deus era guiá-los através da nuvem de fogo, a palavra profética,
de milagres e sinais e prodígios dados por Deus. Isto era para ser realizado por homens selecionados por Deus e ordenados por Deus e equipados por Deus e enviados por Deus, com todo o acampamento sendo dominado por um movimento do Espírito Santo. Eles se rebelaram e quiseram um conjunto de regras e credos para se guiarem. Isso aí foi Israel, quando foi saindo do Egito. O plano de Deus para eles, eu não estou lendo agora, tá? O plano de Deus para eles era que aquela saída, era para ser realizado por homens selecionados por Deus, ordenados por Deus, homens equipados por Deus e enviados por Deus. Mas eles se rebelaram e quiseram um conjunto de regras e credos para se guiarem. Não confiou que Moisés, na sua fraqueza, era um homem indouto, mas não confiou que ele era um homem guiado por Deus. Moisés era estudado, ele não era indouto, mas quando ele estava com a filha de Faraó, quando Deus chamou ele para ser o seu profeta, então aquilo que ele estudou não serviu para nada, certo? O nosso profeta disse que ele era um homem tão nervoso que ele era até gago, não conseguia conversar direito de tão nervoso que ele era, certo? Então aquele povo de Israel queria regras, credos para se guiarem. E depois, o que veio? Quando Israel estava estabelecido, eles eram guiados por Deus através de um profeta, não era isso? Através do profeta Samuel. Mas aí o profeta, o irmão Branda diz aqui, depois eles quiseram um rei. Depois eles quiseram ser exatamente como o mundo e entraram em completa apostasia e esquecimento. Israel sofreu muito, por ter saído da vontade de Deus. É exatamente assim que a primeira era da igreja começou. E ficará gradativamente pior. Gradativamente é que cada tempo que passa isso vai aumentando, E ficará gradativamente pior. Até que o Espírito Santo seja completamente rejeitado e Deus precise destruir o povo. Veja como isso começou na igreja primitiva. Foi chamado de obras. Depois tornou-se uma doutrina. Tornou-se o padrão. Tornou-se o caminho inflexível. Finalmente assumiu o controle e Deus foi lançado de lado. Aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensivamente, parecia tão bom, parecia tão sadio, então tomou o domínio. E como uma jiboia, extraiu à força o próprio fôlego e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Essa falsa vinha é astuta. É como um anjo de luz, até que se apodere de você. Agora eu quero dizer que creio em liderança, mas não em liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito. E eles manterão a igreja em ordem. É por isso que nós não temos um pastor presidente que comanda todas as nossas igrejas, certo? O presidente da nossa igreja, o presidente da noiva, chama Senhor Jesus Cristo. E chama a mensagem do profeta de Deus para esta era. Ela preside todas as igrejas da mensagem que estão no espírito correto no nosso país. O povo que julga
se o pastor está trabalhando, está ensinando de acordo com a mensagem do irmão Brana, de acordo com o que o irmão Brana ensinou, de acordo com o que está nos selos, nas eras, na mensagem casamento e divórcio, na mensagem sinal, na mensagem escolhendo uma noiva, o povo que julga. Não é um pastor presidente. O irmão Brana está falando aqui que não crê em liderança de homens, crê em liderança do Espírito Santo. Eu creio isso. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo, a irmã Brana coloca em letra maiúscula, é pela palavra. De maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus. Porque a palavra e o Espírito são um. Referência disso aí? Está lá em Hebreus 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Mas veja o que está acontecendo lá atrás. Aquela falsa vinha estava se apoderando e ensinando que o domínio pelo homem era correto. Ela ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ela ensinou um controle sobre o povo. Mas em vez de fazê-lo da maneira de Deus, eles simplesmente assumiram a autoridade e investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos e surgiram com um sacerdócio santo posto entre Deus e o povo. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema aarônico. Eles tornaram-se anticristo, pois desfizeram-se da mediação dele, com letra maiúscula, da mediação dele, de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. A irmã Brana está dizendo aqui, surgiram com um sacerdócio santo, posto entre Deus e o povo. Eles tornaram-se anticristo, pois desfizeram-se da mediação dele e impuseram a sua própria. Isso aqui, é penitência. Quem aqui já ouviu falar em penitência? Vocês sabiam que na Igreja Católica existia e existe até hoje a penitência para perdoar pecados? Você chega lá para o padre e fala: padre, eu cometi isso e isso. Aí ele fala: então faz isso, isso e isso, né? 3 Ave Maria, 2 Nossa Senhora, 4 Pai Nosso, não sei o quê. E por aí vai. Lá em Roma, traz seu ouro, traz sua fazenda, traz tudo que você tem, você vai ter seus pecados perdoados. Mentira! Lutero veio, pregou contra isso. Por quê? Porque ele era um daqueles ali, um daqueles que tinha o azeite do Espírito Santo, que Jesus, que é a própria oliveira, estava derramando para Lutero, veio derramando para os outros mensageiros e continua jorrando azeite do Espírito Santo e mantendo as nossas luzes acesas. Por isso que nós conhecemos a verdade. Porque a nossa luz está acesa por homem? Não, pelo Espírito Santo. Certo? Pelo próprio Jesus Cristo, que é a palavra. A palavra e Jesus são um só. Por isso que nós não somos enganados. Vamos continuar? Deus aborreceu isso. Os efésios aborreceram isso. E qualquer verdadeiro crente também aborrecerá. Teríamos que ser completamente cegos para não enxergar essa mesma coisa operando do começo ao fim das eras. E agora mesmo está pior do que todas. O que foi isso? Foi organização. Isso separou o povo. O povo de Deus deve ser um. Por um Espírito são todos batizados em um corpo, e cada um
deve ser movido pelo Espírito Santo. E cada um deve participar da adoração a Deus. Mas os homens queriam a preeminência, portanto, eles assumiram o controle. E bispos tornaram-se arcebispos. E com títulos imponentes, eles desviaram-se da palavra de Deus e ensinaram suas próprias doutrinas. A doutrina não tem nada não, né? Tem nada não, senão nós não atraímos os jovens. Tem nada não, senão nós não atraímos as crianças. Senão as nossas irmãs não vão ficar dentro das nossas igrejas. Não tem nada não. Essa é a doutrina imposta por homens. Eles levaram o povo a obedecê-los até que chegou o tempo em que sua maneira de adorar de modo nenhum se assemelhava aos dias primitivos após o Pentecostes. Isso aqui que o irmão Brana está falando é tão sério que às vezes você fala para uma pessoa, para um denominacional, que a doutrina dele está errada e mostra a doutrina certa dentro da própria Bíblia e ele não fica bravo com você, mas fala que o líder dele está enganando ele. Se você tocar no nome do líder dele, então aí ele fica muito bravo com você. Perigoso até ele te bater. Por quê? Porque ele está cego dentro dessa falsa vinha, da qual o irmão Brana falou aqui, ó, que os bispos se tornaram arcebispos e se colocaram maiores do que a própria palavra. Estas obras foram o princípio da sucessão apostólica. A partir da sucessão apostólica, foi um passo rápido e fácil para a filiação à igreja como meio de acesso à graça salvadora. O que quer dizer isso aqui? Você se filiar a uma igreja, como você pode se filiar a uma empresa que vende parte dos seus, eu diria igual a Petrobras, você compra ali a sua parte. Tem o sócio majoritário e tem os minoritários, né? Qualquer um de nós aqui podemos ser sócios da Petrobras, é só nós irmos lá e comprar as nossas ações, certo? Então nós podemos dizer, potencialmente eu sou dono da Petrobras, porque eu tenho parte das ações, que hoje em dia não é uma boa ideia, né? Mas o irmão Brana está dizendo, eles colocaram na cabeça do povo que você fazendo parte de uma igreja, você se associando a uma igreja, isso te traz o meio de acesso à graça salvadora. Não é verdade, né? A única coisa que te dá acesso à graça salvadora é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o arrependimento dos seus pecados, o batismo com o Espírito Santo e seguir a mensagem da hora, a mensagem verdadeira. Isso te dá acesso à graça salvadora. A palavra foi reduzida a um credo. O anticristo, pelo seu espírito, estava predominando sobre a igreja. Bom, domingo que vem nós continuamos, tá bom? Vocês estão aprendendo? Estão? Ah, não estão não. Quem aprendeu alguma coisa hoje, fala amém. Amém, muito bem. Deixa eu ler rapidinho aqui o destaque da irmã Naira. Vamos lá? Agora eu quero dizer que creio em liderança, mas não em liderança de homens. Eu creio na liderança do Espírito Santo vindo através da palavra. Amém, ó, que nós lemos, né? Ela destacou. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito e eles manterão a igreja em ordem. Você conhece algum homem desse? Conhece algum homem desse? Que é liderado pelo Espírito e está mantendo a igreja em ordem? Conhece? Conhece? Vocês conhecem? É? Eu creio isso. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra. De maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Amém. Deus abençoe a irmã Naira. Muito obrigado pela participação. Os diáconos vão tirar a oferta agora e nós vamos encerrar a nossa escolinha. Vamos cantar? Corinho, faz tempo que nós não cantamos da oferta?
Eu vou pôr, eu vou pôr. A mensagem falará para todos se alegrar, que Jesus vai tornar, que Jesus vai tornar. Eu vou pôr, eu vou pôr a minha ofertinha dentro da cestinha. A mensagem falará para todos saberem que Jesus vai tornar, que Jesus vai tornar. Muito bem. Agora deixa eu falar um negócio para vocês, para nós encerrarmos. Quando terminar a escolinha, as meninas que são batizadas vão ficar sentadas aqui, tá bom? E as que não são ainda, vai se sentar ali, naqueles outros bancos, tá bom? Sem exceção. E os meninos da mesma forma. Vão sentar aqui, os meninos batizados, e os que não são batizados vão sentar dali, tá bom? Agora quando terminar a escolinha. Então Deus abençoe vocês e até domingo que vem. Let's sing this good old song. How many like this? Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one.